Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com/Café com Velocidade, estamos começando o segundo bloco da edição 679. No primeiro bloco nós falamos bastante sobre o acidente com o Grosjean, sobre a questão de segurança, sobre declarações dos pilotos, sobre procedimentos da televisão, enfim. Ficou um bloco bem completo sobre esse assunto. Se você de repente caiu de paraquedas direto no segundo programa, vá lá depois, ouça no segundo bloco, volte lá depois e ouça o primeiro bloco, porque ficou bem legal, ficou bem interessante, mas você pode já ficar por aqui, não precisa não parar aqui para ouvir lá, não tem aí esse pré-requisito. Nesse segundo bloco, nós vamos começar falando sobre Pietro Fittipaldi, né, que já vai substituir o Grosjean na próxima corrida, no final de semana que vem, avisando, né, para nossa ouvinte Thaís, já vai ter corrida no final de semana que vem, para você não perder, eu sei que você fica meio perdido aí com os calendários, fique ligada. Fórmula 1 já volta no Bahrein neste próximo final de semana, com o Pietro Fittipaldi aí, correndo no lugar do Romain Grosjean, depois de tanto tempo, desde a saída da aposentadoria, a segunda aposentadoria do Felipe Massa, o Brasil volta a ter um representante na categoria máxima do automobilismo, o Will Bueno. Onde é que você está? Apareça, Will Bueno. E aí, Will? Antes de se confirmar o Pietro, existiu todo um burburinho de que poderia chamar de repente o Hülkenberg, poderia ser um outro piloto e tal, e ficou aquela questão, para que serve um piloto de teste e tudo mais, enfim, mas o Pietro foi confirmado, é ele que realmente vai para o carro da Haas no final de semana. Sem a gente entrar em méritos ainda de qualidade do Pietro, é o certo, porque a gente viu algumas equipes aí, na hora que precisa do piloto de teste, chama o outro piloto. O piloto de teste que estava ali apenas como figurante pagando, não é aproveitado. Deveria ter, de repente, alguma coisa nesse sentido, Will, de o piloto inscrito é o piloto que tem que substituir mesmo, a equipe poderia ter essa liberdade? O que você acha sobre esse respeito, né, das equipes ignorar simplesmente, tem um piloto que paga, que coloca lá como status de teste, mas quando precisa realmente, vai atrás de outro. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo bloco. Então, de novo, saudações, né, aos nossos ouvintes e espectadores e a vocês, meus colegas de bancada. Eu acho que a questão assim do Hülkenberg, né, por que não foram chamados os pilotos reservas no caso da Racing Point? Para mim é uma questão assim, uma opinião bem clara. E por que chamaram o Pietro? Não é porque é reserva ou não reserva. É porque a Haas não tem a menor chance de fazer ponto, de pontuar, de trazer pontos com o Pietro, com o Hülkenberg, com o Lewis Hamilton, com qualquer piloto que sentasse naquele cockpit. Né? Então, eu acho que isso tem um peso, né? Ou seja, você colocar um piloto, a Racing Point, que está brigando pelo terceiro lugar do campeonato de construtores, colocar um piloto que não tem contato nenhum com o carro, sem contato com o carro de Fórmula 1, porque agora o piloto de testes ele não testa nada, né? Não testa o carro, pelo menos, né? Eu acho que isso pesa, isso tem um peso. No caso do Pietro, a Haas é uma equipe que está com nada de pontos, né? Está com 3 pontos no campeonato. Não vai chegar na equipe que tá na frente dela, que é a AlphaTauri, que tem muitos. Né, a Alfa Romeo, né? Que tá um pouco na frente da Haas. Não, agora eu me perdi, mas enfim. Mas não vai fazer muita diferença. E num circuito que também nenhum piloto conhece, né? Ou seja, nem o Pietro, nem o Hülkenberg, nenhum dos pilotos nunca correu. Então. Como assim? Você está falando para a nossa audiência, tanto os nossos ouvintes quanto os nossos telespectadores, que não temos chances de vitória do Brasil no final de semana? Você já está tirando a esperança do pessoal? Eu não vou fazer igual o Fábio Campos, que falou que o Gasly nunca vai ganhar de AlphaTauri. Mas, né, convenhamos, né? Convenhamos, achando. Os carros de motor Ferrari no circuito, vamos dizer, misto do Bahrein, que já é um circuito rápido, ficaram lá atrás, só ficaram na frente do Latifi, num traçado em que vai ter mais retas ainda, né, do que tivemos na semana passada.
é bem provável, né, que vai ficar mais atrás ainda, né? Então assim, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não sei se tem que ter essa obrigação de o piloto reserva tem que entrar ou não. Mas que bom para o Pietro, né, que dessa vez ele foi escolhido. Meu querido Fábio Campos, o que dá para a gente falar de Pietro Fittipaldi, né? Sobre essa escolha, sobre o Brasil retornando à categoria máxima do automobilismo depois de tanto tempo, o quarto Fittipaldi, etc, etc e tal. O que dá para a gente falar sobre tudo isso, Fábio Campos? Vamos lá, antes só deixar claro uma coisa, né? A escolha do Hülkenberg para esse point, ao invés do Van Dorn e do Gutierrez, que eram os pilotos inscritos, né, que o Van Dorn e o Gutierrez eram os pilotos reservas de Mercedes, McLaren e Racing Point, qualquer uma dessas três equipes eles estavam colocados como substitutos. O Hülkenberg foi escolhido porque os dois têm envolvimento na Fórmula E, e a Fórmula E estava correndo ainda naquela época, não sei se exatamente no final de semana. O Hülkenberg tinha um banco pronto na Racing Point. Então ele foi uma chamada mais do que vamos chamar o Hülkenberg porque ele é um bom piloto, e não é exatamente por causa disso. Ele é um bom piloto. Mas é porque foi de conveniência. Era o cara que podia ser chamado, o teste do Pérez foi na quinta-feira, né, praticamente, que se ficou sabendo. Então não dava tempo de fazer o banco dos outros, o que é um erro. Mas o Hülkenberg tinha um banco, inclusive, lá já pronto, as medidas prontas. Então casou uma coisa com a outra, além de ser um cara que já tinha pilotado para a equipe já conhecia. No caso do... Então, assim, é conveniência, né? É a aposta mais que a gente consegue mais efetivamente colocar no carro. É o caso do Pietro Fittipaldi, porque já guiou o carro, já guiou a Haas na pré-temporada. Então, a equipe não colocaria um piloto, a não ser que fosse uma outra circunstância, que nunca guiou o carro, né? Ou que não tem experiência nenhuma com Fórmula 1, ou pouquíssima, como o Deletraz, que é o outro piloto da Haas. Eu não acho que tem a ver de colocar o Pietro porque não tem chance. Equipe que precisa de ponto é força máxima, né? Não tem essa de colocar o cara. Eles apostam no Pietro porque o Pietro é o cara que eles têm à disposição, que já tem experiência. Agora, vai dar alguma coisa? Aí a gente não sabe. Essa questão do circuito não é tão inédito assim não, viu? Porque a Fórmula 1 já andou naquele pedacinho ali, um bom pedaço que ela vai fazer, ela já andou, mas o que você quer dizer é a questão do... A voz vai embora, tá? Vocês falam demais e a minha voz é que acaba. É a questão do realmente vai ser um acerto diferente, enfim, a configuração aerodinâmica vai ser completamente diferente. Mas isso aí, independente se não fosse. Se fosse no mesmo circuito, no Bahrein, não tem como. Não tem o Grosjean e tem que colocar alguém. Vai colocar o cara que tem uma experiência na equipe. Agora, essa questão de Brasil, isso eu deixo para vocês. De acompanhar o Brasil, de vai ter chance. É um número. O Brasil não tinha piloto há 3 anos, vai ter lá um piloto, mas que é absolutamente infértil. Não vai servir para nada. Ele vai substituir e vai acabar a substituição. Tomara que ele faça um bom trabalho, mas independente dele fazer um bom trabalho ou não vai ter diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Você acha que existe a chance? Tá, existe, né? Mas o quanto que essa chance ela é realista e tal, dele andar mais do que o Magnussen, por exemplo? Se ele andar mais do que o Latifi, eu já vou me surpreender. Eu tô muito por aí também, eu tô muito nessa aí também. Daquele caso de tomar 2, 3 segundos, talvez, na classificação. Vamos torcer para os 107% não bater a porta aí, de repente. Imagina que. Não, isso não chega, né? Porque a pista vai ser reta pura, né, Raposo? Isso aí tem que ser colocado, né? Não é que a escolha dele foi por causa disso, mas a pista vai ser muito. O carro, enfim, vão ser o quê? 4 pontos de frenagem. Enfim, praticamente nenhuma curva. Claro, as curvas de baixa velocidade, mas, enfim, vai ser quase que a pista é quase que um quadrado, né? Não vou falar oval, mas enfim. Mas, Fábio Campos, agora você acha que, por exemplo, se tivesse a possibilidade do Hülkenberg correr
né, ali na Haas, se a Haas de repente estivesse lá na briga pela terceira posição, você acha que a Haas colocaria ou escolheria o Pietro mesmo assim, ou de repente poderia mudar Eu acho que não mudaria, Will, porque eles estão desesperadamente precisando de pontos e de dinheiro, né? Eles estão o próprio Gunter Steiner falou, né? A Haas passou por uma situação de quase falência nesse ano, por causa da pandemia, aquele negócio de vai correr, não vai correr. Enfim, aquilo tudo que a gente viveu aqui, né? A gente falou muito aqui no café nesse ano, que começou tão tarde. Então a Haas, ela não é nem a questão de, não, vamos colocar um cara que nos ajude mais aqui para conquistar. Não, ela tem que colocar a força máxima. No momento, para ela, é a força máxima, porque o Hülkenberg, você não sabe o amarra o que o Hülkenberg tem. O Hülkenberg sentou na Racing Point. Na hora que você senta numa equipe, você cria uma amarra contratual que você não vai para outra equipe na semana que vem. Não existe um piloto solto. As pessoas gostam de brincar, né, que o Hülkenberg vai substituir todo mundo. São as redes sociais. Mas a Fórmula 1, na prática, não é assim. O cara, na hora que ele senta num carro e descobre sistemas, segredos, modo de operação da equipe, ele não vai para outra. Por isso que o Pietro é a opção que a Haas tem. Um piloto que nunca foi de Fórmula 1, mas aí nunca guiou o carro. Então, é conveniência, por isso que eu estou dizendo. Só por informação, que eu me atrapalhei na hora ali, tá? A Alfa Romeo tem 8 pontos, a Haas tem 3 pontos, tá? Só para a AlphaTauri está lá na frente, né? A AlphaTauri tem 97. 97, enfim. Então a Haas, assim, é muito difícil, mas eles precisam desesperadamente, porque são milhões de dólares que a gente está falando, né? Dela ganhar uma posição. Não é que ela marcar 2 pontos não vai mudar a vida dela. Ela precisa muito de pontos, porque ela precisa passar a Alfa Romeo para ganhar mais milhões, porque os caras estão numa situação de vão vender para o Mazepan. Já venderam. O Mazepan vai ser piloto, porque vai pagar. Então, a situação e o outro a Ferrari vai pagar. Então, a situação dos caras é desesperadora, né? É estranho, né? De repente, eu até imaginei que talvez o Mazepan, como já não tem mais chance nenhuma na Fórmula 2 que encerra, poderia já... Talvez ele não tenha licença, né, o Mazepan? Ou já tem? Tem a história da superlicença do Mazepan, né? Que se dá um jeito por causa do... mas a superlicença tem que vir depois do campeonato encerrado, né? Que aí a FIA oficializa a pontuação, né? Sim. Então tá explicado porque e outra coisa, você está falando aí, o Raposo perguntou sobre que ele tem chance de vencer o Magnussen. Para mim, assim, se ele conseguir andar a menos de meio segundo do Magnussen, já vai ser um desempenho. Mas é verdade. Mas é verdade mesmo. Vou pegar um cara que não tem a mão do carro, eu vou até mais longe. Se ele não tomar 1 segundo do Magnussen, se ele ficar ali 0,8, vai ser uma coisa ali aceitável. Muito bem, vamos acompanhar o que vai fazer Pietro. Nós não estamos aqui secando de forma alguma, mas é uma situação realmente muito desfavorável, né? Um piloto de teste que num carro que não se testa, ele andou muito lá no começo da pré-temporada em Barcelona, teve um dia lá que ele andou, né, e tudo mais, mas não se anda mais, é simulador, e está presente nas pistas contra uns caras que estão aí nessa intensivão, né, que foi essa temporada por causa do corona, correndo aí quase todos os finais de semana, vários finais de semana seguidos. É um carro ruim, é um carro que anda lá atrás do pelotão, então ainda tem essa questão de não é um carro provavelmente aí cheio das dificuldades para se controlar, para se pilotar. Então é uma estreia, tem que agarrar a chance, sabe, se concentrar nisso para fazer o melhor, mas as perspectivas não são as melhores. Até porque, Fábio Campos, já tem um certo tempo que ele está parado, né? Não é um cara que o ano passado estava também nativo e tal, estava parado também, não, por algum motivo, né? A gente já discutiu isso em outras ocasiões. Aprenda, Fábio Campos, olhando para a câmera. Em outras ocasiões, não participou da Fórmula 2, que poderia ter participado, a gente já discutiu isso algumas vezes. Já falamos daquele título dele lá na World Series, que a categoria estava fechando, era o último ano, já não tinha equipe nenhuma, já não tinha piloto, estava aquele caos a categoria, e ele foi lá e conseguiu ser campeão na última etapa, tendo o melhor carro, onde deveria ter sido campeão pelo menos com 4 etapas de antecedência, sendo bonzinho com ele. Com todo esse retrospecto dele, mais o que é a Haas hoje em dia, o que os brasileiros que de repente nunca tiveram contato nenhum com o Pietro Fittipaldi devem esperar para não se deixar muito levar pelo oba-oba
e no final de semana, sei lá, se decepcionarem bastante com o que pode vir a acontecer. Raposo, um piloto substituição de um piloto é uma coisa muito sensível, né? Muito delicada, porque você cai num carro que o carro de Fórmula 1, você vai se entrosando com ele. Olha a surpresa da performance do Hülkenberg é uma exceção. Quando o D'Ambrosio substituiu o Grosjean naquele acidente de 2012, foi um horror, né? Eu não vou nem chegar no Luca Badoer. Lembra do Paul de Resta, que foi substituir o próprio Massa. O próprio Fisichella, né? O Fisichella tinha feito pole em Spa de Force India, foi substituir o Felipe Massa, ela ficou em último. Sim, exatamente. Não saía do Q1. O Paul de Resta, esse último exemplo que eu ia citar, sentou na Williams. Então, assim, os caras que já fizeram alguma coisa no automobilismo, muitos que já fizeram alguma coisa no automobilismo sofreram. Você imagina um cara que não fez nada, que é o Pietro Fittipaldi. Então, assim, tomara que ele exploda o seu talento nessa prova. Se bem que exploda não é a expressão correta para usar nesse programa. Mas tomara que estoure o seu talento, possível talento, que ele nunca demonstrou, mas vai que o cara senta num carro e... o importante, Raposo, é porque deve haver, vocês que vão assistir, né? Vocês adoram aí as transmissões nacionais, deve haver um grande oba-oba, olha o Brasil voltando ao futuro, quem sabe uma vaga, não tem quem sabe uma vaga nenhuma, ele vai entrar, vai substituir, não vai fazer diferença nenhuma. Então ele vai poder se mostrar para ser piloto de testes mais 5, 6 anos, ou vai para a Indy, às vezes faz alguma coisa e a outra categoria chama, ele vai brigar pela carreira dele, não na Fórmula 1. Muito bem, Will Bueno, você tem aí alguma perspectiva diferente dessa que o Fábio Campos apontou? Não, eu falei sobre isso, eu falei, as vagas na Haas já estão, não tem nada confirmado oficialmente, mas é o que falam, é o Schumacher e o Mazepin, né? E outro, o Pietro Fittipaldi, uma corrida, o que ele vai poder fazer? Só se ele ganhar a corrida de Haas, né, que de repente falou, opa, olha, ganhou a corrida, mas mesmo assim não tem. É o que eu falei. Sendo bem otimista, eu espero que ele fique ande menos de meio segundo, né? Meio segundo atrás do Magnussen. Isso para mim é o máximo que ele pode conseguir. E se ele conseguir, eu já vou falar, olha, foi um bom desempenho, Não, se ele superar, eu tô falando do Latifi, se ele superar o Latifi, pode ser considerado até um bom desempenho também, apesar do Latifi não ser parâmetro, mas pela essa questão de não conhecer nada, né? Conhecer o carro de tantos meses atrás, pode ser considerado até interessante também, né, Will? Porque até a questão que eu falei do meio segundo é porque a volta tem 59 segundos, né? Então, é verdade, tem essa, né? Os parâmetros agora serão diferentes, né? Então eu acho que é isso, não adianta a gente ver, né, o pessoal, né? Brasil, isso aí, nossa, quem sabe, né? Quem sabe ele consegue a vaga? É isso, não? Mas o ruim é que já começaram a vender, né? Tipo, hoje eu tava andando no carro cedo e tal, ouvindo o CBN, e já entrou o boletim da CBN para falar e tal. Tem aquele Hora do Expediente lá, não sei se vocês assistem, escutem de CBN, Faz tempo, mas eu já escutei muito. E que é uma parte do programa lá que tal, é engraçadinho e tal. E hoje discutiram o retorno do brasileiro e tal. Então tá se fazendo um away em cima disso, que é pessoas que já estão afastadas muito, que a Fórmula 1 morreu depois de 94. Pode ser que essas pessoas, de repente, vão ver isso, vão se animar a vir assistir. Mas, Raposo, é notícia. A gente tem que saber diferenciar o seguinte, é notícia, não tem problema noticiar. Muita gente deve assistir por causa do sobrenome Fittipaldi. A nossa função aqui é a questão do futuro. O que isso vai gerar? E a realidade é que a chance é 0,1% de gerar alguma coisa. A Fórmula 1 tem vaga, ele não tem muito dinheiro, ele nunca mostrou nada. São os fatos. Agora, se der uma zebra, tomara que dê, ficaremos todos felizes. Até porque, né, me corrijam se eu estiver errado, mas é o primeiro neto de piloto que corre na Fórmula 1, assim, de piloto, não sei, campeão, ou piloto que já venceu corrida. Você me pegou, hein? Né, não sei, né, eu não sei. De piloto, é verdade, é capaz de ser o primeiro neto de campeão do mundo, né? Com certeza de campeão. Não, de campeão do mundo, com certeza deve ser, né? Mas, enfim,
como falou, é notícia. É o primeiro, acho que também assim, o primeiro sobrenome que tem 4 pilotos, né? Da mesma família, né? Porque tinham o Phil Hill e o Graham Hill não eram parentes, mas né, o Wilson, o Emerson, o Christian e agora o Pietro, talvez nunca tenha também uma família que tenha colocado 4 pilotos na Fórmula 1. Então, sim, é notícia, né? Como você bem falou, mas para por aí. Com o pezinho no chão. É. Deixando o Pietro de lado, mas continuando no assunto pilotos. Vocês falaram aqui semana passada sobre a possibilidade do Alexander Albon conquistar um pódio e dar o argumento que precisava para o Christian Horner e para a Red Bull. E o homem foi lá, ouviu vocês, foi lá e fez o pódio. Será, Fábio Campos, o suficiente? O que se passa na Red Bull nesse momento com esse pódio aí? Se livraram de uma dor de cabeça? Ou continua aí, de repente, firmes e fortes na cobrança e na insatisfação com o tailandês? Não, deixa eu só entender. O tailandês precisava de um resultado para se garantir na Red Bull, é isso? Não, nós comentamos... Não é retórica, não, estou perguntando mesmo. Pode ficar aí, rapaz. Nós comentamos aqui no programa da semana passada, ou retrasado, posso estar enganado, de Sim. que a Red Bull, de certa forma, deveria estar numa torcida gigantesca para que o Albon conquistasse um pódio, para ela falar assim, Sim. olha lá, ele anda bem e tal, para não ter que se desgastar e de repente substituir e trazer um outro piloto, que parece que ela estava querendo fugir dessa dor de cabeça. Foi o que o Will Bueno deixou no ar. Entendi. Então eles queriam uma desculpa para manter o Albon no lugar do Pérez. Aí o Albon ganha o pódio porque o Pérez quebrou andando à frente dele e aí serve o resultado do Albon como aprovado. Responde tá aí, Will. Não, a pergunta foi para o Fábio Campos. Tá absolutamente claro que o Albon saiu perdendo nesse final de semana. Agora, quem só olha para o resultado, e a gente tem essas pessoas que só precisam de uma tabela para comentar a Fórmula 1 e acham que jornalista tem que fazer isso, essas pessoas com essa mentalidade desse tamaninho, para elas está resolvido. Agora, vamos analisar a performance. O cara perdeu, o cara apanhou de novo, do cara que tem que ser o substituto dele. Aí ele herda o pódio e quem achar que isso está satisfatório, que fique. A Red Bull está doida para achar isso satisfatório. Se ela ficar com isso, se ela fizer essa opção, ela vai estar fazendo a pior opção. Isso é claro para um menino de 6 anos que estiver assistindo a Fórmula 1. Ela vai fazer a pior opção. Tá escancarado. O Grande Prêmio do Bahrein reforçou. Não deu chance nenhuma para o Albon, não mudou nada de Albon. Reforçou o problema do Albon, reforçou a situação. Ele estava lá na hora certa, aproveitou o pódio. É legal isso? É legal. Mas ele está disputando com o Pérez. E ele perdeu para o Pérez. Isso, para mim, é absolutamente claro e inexorável, diria o outro. Aqui, não sei onde você tá. Eu não sei onde você tá. Não, é isso, assim, ok, o Albon, tanto na Turquia quanto na Turquia, né, ele até andou melhor do que ele vinha andando, né, tudo bem, cometeu um erro que acabou prejudicando o seu resultado. Ontem ele também, né, conseguiu um resultado melhor do que ele vinha conseguindo, ok, beleza, tudo certo. Mas realmente, né, convenhamos, né, o Pérez fez mais uma corrida maiúscula, mais uma corrida assim, um desempenho que mostra, né, madura, vamos dizer assim, né, que mostra o nível que ele está. Para mim não tem comparação. Para mim assim, vai ser um completo absurdo se o Sérgio Pérez ficar de fora da Fórmula 1 com esse desempenho que ele tem. É um absurdo, né? Ou seja, que eu já achei um absurdo, né? A Racing Point o tirá-lo, e agora tem a Red Bull ali precisando de um piloto que traga melhores resultados. E sabe o que é o pior? O pior é que ainda tem chance do Albon chegar em quarto no campeonato de pilotos, né? Porque ontem ele somou pontos ali, o Pérez não marcou e tal. O pior é que é capaz de o Albon ainda chegar em quarto no campeonato de pilotos, que não é nada mais do que a obrigação dele, ela chegar em quarto no
no campeonato de pilotos. E como eu falei, o Christian Horner, lá, o pessoal da Red Bull, estava torcendo para o Albon fazer um pódio. E se o Albon chegar em quarto ainda no campeonato de construtor, no campeonato de pilotos, e a Red Bull optar por ficar com ele e não trazer o Pérez, deixar o Pérez tirar um ano sabático, gente do céu, que coisa absurda. Aí que tá, Will. Se ele chegar em quarto no Mundial de Pilotos, não muda nada. É a questão do separar a análise de resultados. Sim, mas se ele chegar em quarto por essas circunstâncias, o campeonato dele vai ter sido ruim. Vai ter sido do Pérez, vai ter sido ótimo. O Pérez tem 2 corridas a menos. Mesmo se ele chegar em quarto, o Pérez vai ter sempre o asterisco de 2 corridas a menos. O Pérez pegou a doença, aí é outra discussão. Nós estamos discutindo performance. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte: é aquelas pessoas que vão falar, como que é? Albon renasce e conquista o seu lugar. É isso, entendeu? É isso. E ao que parece, o que me parece é que a Red Bull tá nessa onda. De assim, nossa, olha, o Albon tem 3 corridas para mostrar o seu valor. Ele não mostrou em 12 corridas, 13, não sei quantas corridas tem. Você acha que em 3 corridas ele vai simplesmente chegar lá e vai ganhar do Verstappen? Porque o único coisa de diferente que ele pode fazer na temporada é superar o Verstappen. Nas 3 classificações, nas 3 corridas, dar um pau no Verstappen, né? Como o pessoal gosta de falar, dar um pau, não sei o que. Fazer o Verstappen comer poeira. Um abraço pro André Luiz. Um abraço, André. Quando ele ouvia esse programa. Porque é isso, mas assim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, se o Albon chegar no pódio, semana que vem ele fizer outro pódio, e no Abu Dhabi fizer outro pódio, não vai mudar. O que é esdrúxulo de tudo isso, eu até coloquei no meu Twitter, lá no @CampusFB, sempre bom lembrar. Peraí, no Twitter não saiu o vídeo? Não, ainda não. Eu falei que os testes tinham que ser encerrados, né? Tá. Estamos encerrando. Mas o esdrúxulo de tudo isso é que se ele for bem nas 3 provas, vamos supor que ele vá bem. Não foi nessa, né? Vamos supor que ele vá bem nas outras 2. Você não contrata um cara baseado em 2 provas. Exato. Essa estupidez da Fórmula 1 de que o último resultado é o que vale. Isso é a maior estupidez do mundo. Porque resultados são coisas diferentes de performances. A performance dele, você contrata um piloto por performance, analisando tudo que ele fez durante o ano. Como que ele foi na pista de alta, como que ele foi na pista com calor, como que ele foi na pista com o pneu duro, como que ele foi na pista com o pneu de chuva. Entendeu? Então essa história de vamos dar 3, isso é uma desculpa da Red Bull. Nós estamos caindo nessa. Sim. Todos nós, Café com Velocidade, todos nós estamos caindo nessa. Isso é uma desculpa. A Red Bull está doida para efetivar ele. Vai efetivá-lo, se bobear baseado nesse pódio. O Pérez vai ficar fora da Fórmula 1 e a Fórmula 1 vai escancarar para o mundo o lixo que ela virou em termos de vender lugar, em termos de filhos que compram lugar. E o talento vai ficar de fora. Agora, a Red Bull ela ainda tem tempo de mudar isso. Ela ainda tem tempo de fazer o que é bom para ela, porque parece que nós estamos pedindo o Pérez como um favor para nós. A equipe vai tá vendo 2 caras, um num nível aqui, lá em cima, e o outro num nível lá embaixo. Ela vai escolher o do nível lá embaixo. Não tem o menor sentido, por outras questões. Então, não tem como ficar assistindo isso e batendo palma. O esporte não pode ser sobre isso. E claro que assim, pelo menos a minha visão é assim, ó, é claro, a performance, vamos dizer, a performance sem o resultado também não vale, porque assim, né, é a minha vamos dizer, entre aspas, assim, porque eu não sou um cara que, por exemplo, eu sou fã do Gilles Villeneuve, porque o Gilles Villeneuve dava show, mas o resultado não vinha, né, é o que eu falei, o Villeneuve dava show, mas quem tem o troféu na estante é o Scheckter, mas o Pérez, ele traz desempenho e resultado, né? E o Albon não está trazendo nem desempenho e nem resultado. Não, o resultado tá lá no pódio. Enfim, vai ser um absurdo. Eu ainda, assim, como otimista que sou, ainda acredito que a Red Bull vai fazer o que já deveria ter feito lá assim que a Racing Point anunciou que o Pérez não ia estar, já devia ter anunciado, não, vem cá, Pérez, é nosso. Mas eu espero, como otimista que sou, que a Red Bull tome a decisão mais correta e pegue o melhor piloto disponível no mercado. O cara tá na melhor fase da carreira dele. A gente tá vendo o Pérez desde 2012 na Fórmula 1. Não tem uma fase melhor do que 2020. Já não tem, a gente já pode afirmar isso. Eram para ser 3 pódios seguidos.
Se a Racing Point não chama em Imola, que não dá para entender, ninguém conseguiu entender, aquele vem para o box faltando 7, 8 voltas. Aí teve o pódio real na última prova e agora um pódio que só não veio porque o motor espirrou. O cara tá na fase de conseguir 3 pódios seguidos e a Fórmula 1 não tá nem aí para isso. É por isso que não dá para esperar o futuro do Pietro Fittipaldi também. Né? Então, esse é o lado da Fórmula 1, que mais uma vez apresentou uma corrida fraquíssima, num ano fraquíssimo, para um público acostumado a um espetáculo fraquíssimo. Esse é o caminho que vai a Fórmula 1. Esperamos até 2022, né? Porque pelo menos até lá vai ser difícil mudar alguma coisa. Quem sabe depois. E nessa segunda-feira, Sérgio Pérez fez uma live, né, Will Bueno? O senhor que acompanha o mundo das lives e tudo mais, para anunciar nada. Não, e assim, ó. Chamou uma coletiva e tal. E assim, ó. Mas foi uma live, eu não vi. Foi uma live ou foi uma coletiva? Não, mas assim, não, eu vou falar. O Sérgio Pérez, ele deveria fazer como Café com Velocidade, né? Ou seja, a live tá dando problema, vai pro Skype e grava, né? Porque olha. Mas mantém o superchat pro Pérez ficar porque a live... Aliás, vamos fazer essa vírgula, né? Você que está nos assistindo aí na estreia, tem o superchat aí, hein? Tem o superchat aí. Mas a live do Sérgio Pérez, assim, meu Deus, tecnicamente terrível, né? Tanto é que eu até parei de assistir, mas exatamente, não anunciou nada. Falou que... o que ele falou, resumindo, né? Porque assim, ele tava ali... ele devia estar com outras pessoas ali online, só que só aparecia ele na câmera, as pessoas perguntavam e a live ainda em espanhol, né? não em inglês. E ele falou, olha, se a Red Bull não me contratar, eu vou tirar um ano sabático da Fórmula 1, né? E eu sempre lembro do ano sabático do Jenson Button, né? Jenson Button, vou tirar um ano sabático, tá tirando um ano sabático até hoje, né? O Mika Hakkinen. Hakkinen não parou aposentando, parou falando que ia tirar um ano sabático. Então... Esse é um problema, independente do cara cumprir ou não. Você não tem garantia nenhuma de que você vai voltar, você não tem garantia nenhuma de como você vai voltar. Vai que um piloto estoura um monte de resultados bons e aí ele vira uma opção muito mais vantajosa do que quem está fora. Então, o sabático não adianta as pessoas acharem que, tá tranquilo, vai voltar. Não tem certeza nenhuma de que vai voltar. Exato. Se sair, eu acho que se sair... quer dizer, né? O Hülkenberg também, né? Tudo bem que não voltou como titular, né? Mas voltou ainda e chamou atenção, pelo menos, né? Ele falou sobre a proposta da Ferrari para ele. Ele tem uma proposta da Ferrari de ser piloto de teste. Ele falou que não tem interesse em ser piloto de teste porque ele não quer ficar viajando. Se ele for ficar de fora, ele quer focar na família nesse ano que ele vai ter. Então, para ele, foi o que ele falou, né? Você pode mudar, obviamente, de ideia, de opinião, até mais para frente. Mas o que ele falou foi isso. Não tenho... Se não for para correr, eu não tenho interesse de ficar viajando o mundo inteiro nessa correria que é aí dos pilotos. Eu quero ficar um pouco em casa, quieto, com a família e tudo mais. Então, Indy talvez, Fórmula E talvez, não sabemos o que pode acontecer com o Sérgio Pérez, se ele realmente vai para o sabático ou se vai emendar alguma coisa, vamos aguardar. Mas é um piloto realmente que está andando muito, muito bem. E por falar nele andando muito bem, o Stroll que tá numa onda, né? O acidente dele com o Kvyat, que o Kvyat foi até punido e tudo mais. Qual foi a visão de vocês? Ele já até saiu da câmera para você responder, Wilber. É o compromisso dele com os nossos ouvintes. A minha pessoal do podcast, Fábio Campos desligou a câmera para não ter que responder. Mentira. A minha visão para mim assim foi um acidente, um lance muito parecido com o lance do próprio Stroll com o Leclerc, que foi na Rússia, né? Que o Stroll acabou no muro. Mas o contato foi um pouco diferente. Esse contato foi igualzinho do Bahrein, do Verstappen, do Maldonado com o... Sim, mas o que eu falo é o seguinte, ao meu ver, eu não puniria o Kvyat, não acho que o Kvyat foi imprudente ou fez uma manobra assim. Eles estavam numa largada, né, numa relargada, né, ou seja, onde é comum os pilotos
andarem lado a lado, e ao meu ver, o Stroll talvez não tenha visto ali, talvez o Kvyat esteja num ponto cego e foi para um espaço que naquele momento não era dele, vamos dizer assim, né? Para mim, foi um toque de corrida, assim, para mim não puniria o Kvyat, não puniria o Stroll, e infelizmente para o Stroll, de novo, né? Ele que saiu prejudicado, acabou com a corrida, mas não vi culpa de nenhum dos dois ali. Vou ter que ligar para te chamar para opinar, Fábio? Não tenho nada a dizer, não. Tá absolutamente dito. Não tem absolutamente nada a acrescentar. Você quer falar um pouquinho sobre o Lance Stroll? Sempre sobe a nossa audiência quando fala do Stroll. Não, mas eu não tô aqui com esse objetivo, não. Teve piloto que mereceu muito mais. O Carlos Sainz, a briga das Renault, o próprio Gasly. O Stroll foi... Eu só posso comentar o acidente. O acidente foi um acidente. Absolutamente nenhuma, nada a acrescentar. É um toque normal. Pode ter uma consequência A ou B. E no caso, ele rodou, ficou de cabeça para baixo. O Halo é muito bom mesmo, tá vendo? Porque ele conseguiu sair com o Halo mesmo de cabeça para baixo. Que era uma dúvida que eu tinha. É verdade, eu questionava. O cara vai conseguir sair com o carro de cabeça para baixo? Conseguiu. Vamos falar do Carlos Sainz. Carlos Sainz teve problema na classificação, teve que vir um pouquinho mais de trás e fazendo boas ultrapassagens, boas brigas, né, ali com o Ricciardo, com as duas Renaults, né, teve boas disputas com a Renault. Aliás, podemos falar da briga das Renaults também, né, Fábio Campos? Ressaltar que houve uma disputa ali, eu não sei se em algum momento, eu não vi nenhum rádio de intervenção na briga das Renaults, porque às vezes eu defendo aqui que foi uma briga limpa e descubro daqui a pouco que teve um áudio que eu perdi um rádio. Mas trazer também, né, que quando tem intervenção a gente vem falar. Não, mas teve, né? Teve? Eu não vi. A briga foi ok, mas voltas antes eles já tinham feito uma inversão do Ocon com o Ricardo. Aquele negócio, né? Se não tivesse feito a inversão, não teria essa briga, né? Porque aquilo ali prejudica muito, muda completamente a posição e eles acabam voltando lado a lado. Essa Fórmula 1 de hoje, né? Libera num momento, não libera em outro, tenta alcançar o outro, aí não alcança, aí o cara que cedeu a posição, de repente devolve a posição. Essa manipulação desnecessária. Foi muito mais legal vê-los brigando, vê-los trocando ali algumas curvas e limpos, mais uma vez, né? Mais uma vez. Não quer dizer que vai ter toques para esses donos de equipe tão medrosos. Só que o Ocon tá muito mal, né? Mais uma vez no final da prova, o Ocon termina lá para trás. Enfim, o Ocon você vê ali um momento na corrida de disputa, mas no final das contas tá muito mal, tá muito atrás do Ricardo. O ano que vem vai pegar o Alonso. Então a situação a situação do Ocon ela realmente não é um bom ano para ele, né? É o negócio de ficar de fora, né? Nós estamos falando do Pérez. Olha a fase que o Ocon vinha na Racing Point. Ficou de fora, né? Será quanto isso pode ter tido de influência ou não? Não é o mesmo piloto. Né? E Carlos Sainz, querido Will Bueno? O Carlos Sainz, eu acho que foi a corrida, porque assim, a corrida em si, né, ela foi bem fraca, né? Assim, tanto é assim que parece que aquela 1h30 depois que quando a corrida voltou, assim, sabe, foi uma corrida muito fraca, mas o Carlos Sainz foi um ponto positivo, porque ele eu até falei da corrida passada, né, da Turquia, eu falei, não sei se eu falei aqui, se eu falei no Botequim, eu falei, olha, o Carlos Sainz ele é aquele cara que ele não aparece muito na corrida, mas ele vai galgando posições, vai aproveitando as chances que tem e consegue bom resultado. Mas no Bahrein, ele apareceu bastante, né? Ele apareceu, brigou com as duas Renault, brigou com o Leclerc, né? Que eu até no momento ali da transmissão, eu comentei no Twitter, falei, tomara que o ano que vem ele brigue assim com o Leclerc também, né? Tomara, né? Porque ele teve umas disputas legais ali com o Charles Leclerc também, conseguiu um ótimo resultado, né? Que foi um quinto lugar. Teve um problema no pit stop, talvez até pudesse chegar ali, tentar de repente uma disputa com o Lando Norris, mas é importante para a McLaren, né? A McLaren conseguiu pontuar com seus dois carros, né? Tanto o Norris em quarto quanto o Sainz em quinto, e deu uma disparada aí no campeonato de construtores, que inclusive, mesmo se
a Racing Point não tivesse perdido os 15 pontos, se a Racing Point tivesse contabilizado os 15 pontos que perdeu, a McLaren ainda estaria na terceira posição do campeonato. Então, foi um resultado importantíssimo para a equipe inglesa aí na briga pela terceira posição, né? Que ficou realmente, né? Vai ficar entre McLaren e Racing Point, né? A Renault já ficou um pouco para trás e Ferrari, né? Ferrari, se é que tinha alguma chance, não tem nenhuma chance mais de chegar na terceira posição. Mas ótima corrida do Carlos Sainz, que foi uma das poucas coisas boas que aconteceram nessa corrida. Eu quero registrar aqui 2 e-mails que perderam time, mas eu vou registrar aqui sobre o Pietro Fittipaldi. O Mike Oliveira, né? Se o Pietro não ficar atrás do Lafitte, foi ótimo. Será que ele tem chances para 2021 de andar bem? Foi respondido, né? E o Renato Fonseca também. Será que o Pietro está mesmo preparado? Ou será que será, né, o próximo prego no caixão da sua carreira, o último prego no caixão da carreira dele? Renato aí realmente com visões. Mas atrás do Lafitte, o Raposo, ele não tem como ficar, não, porque o Lafitte já parou. O Lafitte já parou de correr já há algum tempo. Raposo, não existe Renato. Você tem que falar o nome artístico dele, é o Dr. Caveira. Ele só gosta de ser chamado assim. Renato Fonseca. E tem uma pergunta para a gente fechar o programa com a pergunta do Bruno Black. Que ele diz o seguinte: eu gosto de ouvintes que prestam atenção no programa, viu? Neste programa se diz, abre aspas, não adianta só motor, fecha aspas. Há alguns programas atrás diz, a Ferrari é um carro aleijado, só venceu corridas em 2019 por causa do motor. Fez um carro totalmente na muleta do motor. Tirou o motor, virou isso que vimos em 2020. Não com essas palavras, mas neste sentido. Então, com as regras novas de 2023 a 2026, com a Cosworth só com o motor pode empurrar uma equipe intermediária e vencer a Mercedes? Afinal, só motor resolve ou não resolve? Fábio Campos. Eu? Não, carro não é só motor. Eu discordo do ponto dele, de que a Ferrari é um carro aleijado, mas a Ferrari não é só motor. A Ferrari tem pódio. A Ferrari até uma prova atrás estava brigando pela terceira posição, sem motor. Ou seja, outras coisas contam. A Ferrari é uma lástima no ano. É um campeonato horroroso. Mas esses caras conseguiram algumas coisas. Né? O Leclerc está lá brigando pela quarta colocação. Agora ficou para trás, mas enfim. Estava brigando até algumas horas atrás. Para trás não, ele está 3 pontos. Está 3 pontos. Está 3 pontos atrás só. Ainda está, porque o Pérez não fez ponto, é verdade. Não olhei a classificação atualizada, estou achando que o Pérez pontuou, não pontuou. O Ricardo está com 101, o Pérez com 100 e o Ricardo 102, o Pérez 100 e o Leclerc 98. Está na briga. Sim. Então, assim, para falar com o Bruno, legal a pergunta, legal o e-mail dele, é isso aí, como o Raposo falou, né? Tá atento, pega as coisas que a gente fala e exige a nossa explicação, isso é muito legal. Mas não é só motor mesmo, Bruno. Continua não sendo só motor, porque a Williams anda de motor Mercedes. Olha o que é a Williams. É tudo um conjunto. A Fórmula 1 hoje em dia nunca foi tão conjunto. Casamento de motor com chassi, com a parte híbrida, com um desenho, com entre-eixos. Essa soma que faz tudo. Agora, a Ferrari está perdendo muito porque ela não tem motor. Mas não quer dizer que é só motor. Né? Não quer dizer que tudo que ela fez no ano passado era só por causa do motor. Não, era o percentual maior no desempenho, que foi, eles fizeram o carro baseado num motor, foi tirado esse motor, e aí o carro é totalmente torto, né? Porque o carro um motor que tem a função elétrica que eles faziam, um carro que não precisa o motor não precisa ser tão refrigerado, então eles podem fazer um carro com aerodinâmica mais fechada. Na hora que eles perderam aquele motor, tiveram que abrir o carro aerodinamicamente para resfriar o motor, porque o golpe elétrico foi tirado. Aí o carro é totalmente torto, aí você perde totalmente a aerodinâmica, aí é uma bola de neve. Então é o conjunto. Agora o motor é um ponto importante, mas o que está acontecendo com a Ferrari não invalida a premissa de que, o exemplo que eu acabei de citar, né, Will? Só lembrar da Williams, que corre com o motor Mercedes. Sim, eu acho que o ponto ali que o ouvinte ele quis colocar
Eu acho que você até acabou de falar assim, a questão a Ferrari ela construiu, né, digamos, o seu carro baseado no, vamos construir um carro que vai ter um motor potente, né, aerodinamicamente ali, né, toda a questão aerodinâmica e tudo mais do carro, baseado na premissa de que o motor vai ser um foguete. Então é por isso que a Ferrari está penando, ou seja, construiu o carro baseado na premissa de que vai ter um motor, um supermotor. Quando tirou o supermotor, as outras coisas do carro que para funcionar melhor também precisava do motor melhor, também não funciona, né? Mas é o conjunto, exatamente, é o conjunto, ou seja, se só o motor resolvesse, né? A Williams está mandando lá na frente, enfim, né? E não é assim, né? É o conjunto. Né? O carro de Fórmula 1 é tanto detalhe que até, inclusive, assim, ó, muito se falou ontem, né? Principalmente da questão tanto do Grosjean quanto do Stroll. Mas será que o Kvyat, né? Foi o Kvyat, inclusive, né, coincidentemente estava envolvido nos dois lances, não estava no ponto cego do Grosjean, não estava no ponto cego do Lance Stroll. Por quê? Porque o espelho retrovisor, por exemplo, dos carros, eles são menores, eles são pequenos porque eles são peças aerodinâmicas. Ou seja, você não pode colocar um espelho do tamanho de um retrovisor, do tamanho de um carro normal, porque isso afeta o carro aerodinamicamente. Então, qualquer mínimo detalhe que você mexe no carro, ele afeta o desempenho, né? Então, tudo vai do conjunto. O conjunto chassi, motor, asa, tudo que faz o carro ser bom ou o carro ser ruim. Muito bem, Will Bueno, Fábio Campos. Assim nós chegamos ao fim da edição 679. Semana que vem, o Will Bueno ancora esse programa, Thiago Raposo. Thiago Raposo já está aqui anunciando. Talvez eu nem deveria ter dito isso, né? Chances de a gente vai cair pela metade a audiência semana que vem. Com certeza. O pessoal está vendo que eu não estarei aí. Será que aquele quarto elemento aparecerá? Dúvidas, perguntas. Quem? Um quarto elemento que o tal de Matheus Pucci. Eu acho que nós devíamos fazer. Matheus. É mais fácil o Pietro ganhar a corrida. Nós devíamos fazer o seguinte, hein? Lá no programa dos apoiadores, nós chamamos uma apoiadora para participar do programa, a Thaís, e foi muito bem. Talvez a gente convida ela para vir gravar com a gente aqui, para gravar com vocês, né? Eu não vou estar aqui. Já fico, tá no ar, ó, ao vivo para você, Thaís, o convite para você aparecer aqui neste programa segunda-feira que vem para gravar com o pessoal a edição 480. Com isso, 480? 680 que eu falei. Tá. Com isso, a gente encerra esse bloco, essa edição. E espero que vocês tenham gostado. Feedbacks, escrevam pra gente no cafécomvelocidade@gmail.com. Siga Fábio Campos no Twitter, siga o Botequim lá no YouTube. E vamos aí crescer, vamos junto para esse final de temporada. Um abraço e até com eles aí semana que vem e até comigo daqui 2 semanas. Até lá.